Mais um ano começando e nesse vídeo eu venho mostrar para vocês alguns dos livros e projetos literários para esse ano de 2024. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e toda virada de ano, para quem é leitor, é sempre um grande problema, né? Porque a gente dá uma olhada nas estantes, vê o tanto de livro que ainda falta ler, temos vontade de ler tudo ao mesmo tempo, mas como isso é impossível, temos que ver quais são as nossas prioridades, quais os livros que a gente mais tem vontade de ler, estabelecer metas e projetos para o decorrer do ano e por aí vai. Eu não gosto de estipular regras rígidas porque eu acho que isso acaba engessando as nossas leituras e criando ansiedade, né? Porque nós sabemos que no decorrer do ano aparecerão situações que mexem com o nosso ritmo de leitura e por conta disso nós não conseguimos manter uma constância durante todo o ano. Lembremos aí da pandemia, que pelo menos para mim, durante os períodos de isolamento, eu li uma quantidade de livros que há muitos anos não acontecia e nem voltou a acontecer depois de retomarmos o ritmo normal da vida, né? E nossas inclinações também mudam no decorrer desse período. Nem sempre o que nós temos vontade de ler nesse momento nós teremos em, sei lá, setembro, né? Então, às vezes a gente estipula um livro agora, mas quando chega o momento a gente não está com vontade de ler. Por isso eu não costumo estipular quantidade fixa de livros para o ano ou que livro lerei em tal ou tal mês. Mesma coisa acontece com os projetos de outros canais, né, que eu participo, ou grupos de leitura coletiva. Nem sempre o que será lido me interessa e eu então deixo de ler algo que realmente eu quero muito para ler livros que nem estavam no meu radar. Então eu não gosto de fazer isso. Claro que isso também é bom, porque é assim que nós conhecemos novas obras e autores, mas como tudo na vida tem que ser dosado. E é o que eu tento fazer. Mas, de qualquer forma, um mínimo de planejamento nós temos que ter. Então, eu também gosto de separar alguns livros que já deveriam ter sido lidos ou que eu estou com muita vontade de ler. E dito isso, da mesma forma que eu fiz no ano passado, eu não estipulei metas fechadas, apenas separei alguns títulos que pretendo ler esse ano, né? Mas sempre deixando espaço para outros interesses que surgirem ou participação em leituras coletivas ou projetos de outros canais. Eu sempre tive muito interesse nas obras precursoras de literaturas nacionais ou que têm relevância até hoje, né? Aquelas obras realmente icônicas que continuam tendo uma enorme relevância apesar da passagem dos séculos. E nos últimos anos eu venho tentando ler ao menos uma dessas obras por ano, no que eu acabei chamando de obras fundadoras. Não foi exatamente um projeto programado, eu já consegui ler algumas, né, como a Divina Comédia, o Paraíso Perdido, os Contos da Cantuária, esse ano, As Mil e Uma Noites. E agora, em 2024, chegou a vez da Ilíada, esse poema épico sobre a Guerra de Troia. E essa é uma das poucas leituras com mês fixo, porque será uma leitura conjunta com a Patrícia, do canal Because I Read, e será feita no mês de junho. A princípio, nós combinamos ler apenas a Ilíada, mas conforme essa leitura, né, se desenrolar, nós poderemos ou não pegar também a Odisseia. E além dessa, eu estou com outra LC já programada. Aliás, essa já começou agora, dia 1º, que é o Jurassic Park, do Michael Crichton, que a maioria das pessoas, inclusive eu, conhece apenas dos filmes. Eu já ouvi falar muito bem desse autor e também de que o livro e o filme têm diferenças bem marcantes, né? E eu quero conhecer a obra original. E essa leitura coletiva está sendo promovida pelo Rodrigo, do canal Rodrigão 1002, e da mesma forma que a da Ilíada, a princípio será apenas esse livro, mas dependendo de como a leitura fluir, eu pegarei também a continuação, né? O Mundo Perdido. E eu quero lembrar que todos os canais citados estarão com os links na caixa de descrição, para quem não conhece poder dar uma conferida, né? Porque são todos canais com excelente conteúdo. E
Outubro será, mais uma vez, um mês dedicado à leitura vitoriana, e eu devo fazer como nos anos anteriores, ler uma obra mais extensa e complementar com algumas obras menores ou contos. E para esse ano eu estou planejando ler finalmente Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que é uma autora da qual eu só conheço alguns contos, aliás, excelentes, e já passou da hora de ler essa, que é considerada a sua obra-prima. Um livro que retrata muito bem a situação social na Inglaterra pré e pós-industrialização. E eu quero dar também uma ênfase maior à nossa literatura, muito por conta desse livro aqui, História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Foi um presentaço da minha querida Flaviana, do canal Xícara Literária. E esse livro é muito bem conceituado, ele dá um panorama bem completo da nossa literatura, mas sem ser um livro acadêmico, né? E ele destaca também as obras mais importantes da literatura nacional. Eu ainda não sei exatamente como acontecerá isso, o que eu lerei, mas eu pretendo encaixar aqui obras bem representativas da enorme diversidade cultural do nosso país, que nós sabemos que tem uma literatura riquíssima, tanto do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? E eu quero pegar, então, um panorama geral dessa literatura. E por falar em literatura nacional, esse ano eu ganhei vários livros do Dias Gomes, eu já tinha vários outros, e juntando tudo, dá quantidade suficiente para um projeto. O Dias Gomes é um autor polêmico, ele foi perseguido pela ditadura por ser comunista, ficou conhecido aí do grande público por causa das suas novelas, mas foi um dos nossos maiores dramaturgos. E eu tenho bastante vontade de conhecer a sua obra, além de O Pagador de Promessas, né? São várias obras, né? Mas como são peças, são todos fininhos, a leitura é rápida, então deve ser um autor que aparecerá por aqui com frequência em 2024. Outro projeto que eu já venho mencionando há algum tempo, né, na verdade eu já dei início a ele em 2023, é o de tentar colocar na minha meta livros que eu ganhei de presente, porque são livros que têm uma grande chance de ficarem parados na estante. Não porque sejam ruins, mas porque normalmente não estão no nosso radar naquele momento. Então vão ficando para depois. Agora em 2023 eu ganhei muita coisa, já tenho vários outros que eu ganhei em anos anteriores, então eu quero focar mais nessas obras, porque eu acabo ficando sem jeito de não ler os livros, né? Fica parecendo desfeita, mas é só falta de oportunidade mesmo. Mas como oportunidade é a gente quem faz, também me dedicarei com mais afinco a esses livros. E eu pretendo fazer uma brincadeira. Eu vou colocar esses livros numa lista e sortear um título, e no vídeo daquele livro eu sortearei o próximo livro, e assim por diante. Então será também uma surpresa para mim. Eu só não incluirei alguns que podem ser encaixados em algum projeto futuro. Então, se você me presenteou com algum livro e ele ainda não foi lido, não se preocupe. Em algum momento a leitura dele sai e aparece por aqui. E para dar partida nesse projeto, eu lerei a obra mais recente de um autor que sempre aparece por aqui, que eu estava de olho no lançamento e também ganhei de presente, que é o Armadura da Luz, do Ken Follett. O quinto volume da saga Kingsbridge, né, iniciada lá em Pilares da Terra. E cada volume dessa saga se passa em um período histórico diferente, mas todos tendo como cenário principal a cidade inglesa de Kingsbridge, desde os seus primórdios, lá no ano 1000, como um pequeno vilarejo atacado pelos vikings. E cada volume é uma história autônoma, e aqui nesse quinto livro, nós já estamos no final do século XVIII e início do XIX, né? Com as grandes mudanças sociais, políticas e econômicas trazidas pela industrialização e pelas guerras napoleônicas. Eu gostei demais dos outros volumes, estou bem animado para esse. Eu já comecei, estou bem aqui no início e está bem interessante. Os clássicos também são sempre presença garantida aqui no Livros e E-Books,
E para esse ano eu separei 4 obras, além do Norte e Sul, que eu já mencionei. 2 delas já entraram na minha lista de pretensões de anos anteriores, mas acabaram não sendo lidos. E o primeiro é 93, o último romance do Victor Hugo, que é uma história passada durante a Revolução Francesa e que tem tudo para ser uma excelente experiência. Victor Hugo é sempre uma aposta certeira, né? E um outro clássico não tão conhecido é da primeira mulher a ganhar um Nobel, a Selma Lagerlöf, com a saga de Gösta Berling, que é considerada sua obra-prima, um dos melhores livros suecos de todos os tempos. Eu sei pouco sobre ele, né? Sei apenas que a história se passa na fronteira entre a Suécia e a Noruega. É sobre um camponês que se torna cavaleiro, mas também tem no livro aí um tanto de fantasia, com fadas, duendes, né? Esse tipo de coisa. Parece que é um livro com aquele clima meio Rei Arthur, né? Eu estou bem curioso para fazer essa leitura. E os outros 2 clássicos garantidos são, como de hábito, de 2 dos meus autores favoritos. O primeiro é a obra do Émile Zola, que é o livro dele que eu quero ler há mais tempo. Estava há anos sem edição em português e saiu recentemente nessa edição da Unesp, que eu ganhei de presente da esposa. O personagem principal desse livro é um pintor, né, que está numa busca obsessiva pela modelo ideal. E foi esse livro que causou o fim da amizade de toda uma vida entre o Zola e o pintor Cézanne, né, porque ele se viu retratado no romance de forma não muito agradável. E o outro classicão que eu quero ler é o tão comentado Judas o Obscuro, do Thomas Hardy, outro dos meus autores favoritos, e que eu venho protelando a leitura desse aqui para ler as outras obras dele, né? Mas eu agora realmente resolvi finalmente encarar esse aqui, muito por conta de uma provocação da minha querida Suzana, do canal Lendo com a Japa, que vive zombando de mim porque eu sempre digo que eu tenho o livro, mas eu ainda não li. E sobre esse eu não sei praticamente nada, né? Apenas que é uma desgraceira só, e que ele foi tão mal recebido na época que o autor desistiu de escrever romances. Mas hoje ele é considerado a sua melhor obra. Claro que provavelmente, né, eu lerei outros clássicos também, mas esses aqui estão garantidos. E eu separei também 2 obras de não ficção, mas essas eu acredito que não conseguirei ler esse ano. Pelo menos uma delas, porque é uma trilogia de calhamaços, cada uma com quase 1000 páginas. É a trilogia Terceiro Reich, do historiador britânico Richard Evans, que é uma obra que ele escreveu justamente para o leitor comum, né, que quer entender com profundidade o que aconteceu na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra, mas sem linguagem acadêmica. Eu já iniciei o primeiro volume, A Chegada do Terceiro Reich, mostrando os diversos fatores que levaram à criação e ascensão do nazismo. Mas eu ainda estou bem no começo. O segundo volume é Terceiro Reich no Poder, contando como o Partido Nazista governou a Alemanha e direcionou o país para uma nova guerra, que então é retratada no volume 3, Terceiro Reich em Guerra, né, que fala especificamente sobre o conflito propriamente dito e a derrocada do Hitler. E como eu disse, são 3 calhamaços, então eu pretendo fazer a leitura bem aos poucos, mas à medida que for avançando, eu trago as atualizações para vocês. E o outro livro de não ficção, que já entrou e saiu das minhas metas de anos anteriores, mas que agora, em 2024, eu quero pegar firme, é o Ecos do Mundo, do Eça de Queiroz, que eu conheci através da indicação do Lucas, do canal Diário de Leitura, que elogiou bastante essa coletânea de textos jornalísticos do Eça. Para quem não sabe, o Eça de Queiroz foi diplomata, viajou muito e nessas viagens ele coletava experiências que relatou depois nesses textos. E como ele era um observador muito atento, né, de tudo que acontecia ao seu redor, eu acredito que esses relatos, né, feitos com a sua escrita magistral e toda aquela ironia que ele tem, devem ser mesmo deliciosos.
Então esse aqui provavelmente será um livro muito bom. E eu estou bem curioso. Então essas são as obras que eu separei inicialmente para 2024. Eu geralmente não tenho problema em cumprir essas metas. Aliás, eu nem vejo isso como metas, né? Apenas como pretensões de leitura. Então eu tento cumprir, mas se não conseguir, também não me martirizo com isso. A gente joga para diante e está tudo certo. É óbvio que eu também não pretendo ler apenas essas, né? Outras, essa é apenas a espinha dorsal, porque tem sempre coisas diferentes aparecendo no meio, né? Sugestões, convites para leituras coletivas, os nossos interesses, possibilidades de leitura também vão se alterando no decorrer do ano e assim segue a vida do leitor. E agora eu quero saber a opinião de vocês, né? O que acharam dessa lista, se já conhecem ou pretendem conhecer algum desses livros. Quem já leu, me diga o que achou. Deixem também as suas listinhas aí embaixo, porque com certeza, né, terão livros e títulos e dicas excelentes. Enfim, vamos trocar figurinhas aqui nos comentários do vídeo. Então eu espero ter um ano de leituras excelentes e desejo o mesmo a todos vocês. Que 2024 nos traga paz, alegria, prosperidade e muita leitura boa. Um excelente ano para todos e até o próximo vídeo.